Um primeiro tempo só jogado pelo Vasco, muito dominante. O que surpreendeu, não era um clássico, né? E é meio clichê, mas é verdade. Só que a situação que o Fluminense chegava um pouquinho melhor. A própria tabela do Campeonato Brasileiro na Série A, né? Ilustra isso. E mais uma vez o Vasco, como o ano passado também, o Flu também chegava um pouquinho melhor, mas o Vasco dominou, diferente do ano passado que passou nos pênaltis, né? O Vasco dominou a partida. Impressionante o que a gente viu no Maracanã, ou o que a gente não viu. Por tudo, né? No Maracanã. Pela vontade, pela marcação. É isso. Sem bola do Vasco, absurdo. Não teve deixando... disputa, a sensação Fluminense que a gente tem teve. muita qualidade técnica. Lúcio Acosta, Savarino, por exemplo, só para citar esses dois, Martinelli, e não conseguiam jogar, não conseguiam trocar dois passes. O Vasco pressionando logo a saída de bola. E além disso, além de toda a vontade, de toda a intensidade do Vasco no primeiro tempo, se a gente analisar o jogo todo, eficiência lá na frente. Primeiro usando muito o que a gente está vendo aí, o Andrés Gomes pelo lado direito, dando muito trabalho. E o Brenner, que vinha sendo criticado, acho que com razão, porque ele não estava fazendo gol, estava perdendo muito gol, estava sendo muito cobrado pela torcida, tenho certeza que lá dentro. E tenho certeza, ou quase certeza, que ele mesmo estava se cobrando, porque é um atacante que não está fazendo gol, não está conseguindo corresponder ao que todo mundo espera dele, que já jogou bem em outras equipes, por exemplo, o Fernando Diniz levou ele para o Vasco, porque tinha jogado com ele no São Paulo fazendo gol. Então eu tenho certeza que ele, como atacante, também estava se cobrando, eu posso fazer melhor. E aí a gente vê uma noite como foi a noite do Brenner. E por outro lado, por exemplo, o Canóbio, esse se entrega muito, corre, ajuda na marcação, mas falha na hora de fazer. Ontem, de novo, ele teve uma oportunidade e acertou a trave. Então, além de toda a entrega, de toda a marcação, do domínio do Vasco no primeiro tempo, ainda foi uma noite muito feliz do seu principal atacante ontem, do Brenner. E o Fluminense só foi jogar no segundo tempo, né? A gente está vendo o Hulk aí, melhorou um pouco com a entrada do Hulk, ele participa da jogada do gol do Martinelli, mas muito pouco para um time com tanta qualidade como o Fluminense, na minha visão. Acho que na visão de quase todo mundo. Eu entendo que o Fluminense tem um bom time, né? E quero deixar bem claro, eu gosto de enfatizar, o Vasco venceu porque foi melhor. O Vasco não venceu porque o Fluminense foi abaixo. Primeiro tempo, o Vasco fez com que o Fluminense ficasse com a linha toda baixa, toda defensiva, não conseguia sair jogando do seu campo, propriamente, muito porque de um treinador que chegou e tem dado uma cara pro Vasco em um mês que ele tá aí, pouco tempo. 6 jogos, acho. E a gente está falando de um Fluminense que já tem um treinador que ficou um mês parado, somente um mês ou 2 meses, somente trabalhando, e a gente viu um Vasco com uma cara totalmente diferente, com uma postura, com uma ideia de jogo, e um Fluminense sem ideia de jogo, sem saber o que fazer. Nessa pressão alta que o Vasco fez. Agora, eu entendo muito que passa muito do treinador, o próprio Zubeldia, porque você tem um elenco, você tem um bom elenco. Não tem como não falar assim, mas o Fluminense fez contratações ruins, o Fluminense não contratou. O Fluminense contratou e contratou bem. Senão eu seria hipócrita da minha parte, porque se eu fosse o treinador, eu queria o Hulk no meu time. Savarino, que é um bom jogador, o próprio Lúcio Acosta. Então, assim, foram feitas boas contratações. Agora, eu entendo que ontem precisou de zagueiro. Há pouco tempo atrás, o Davi Schwenk, que era um garoto da base, para mim, melhor do que muitos dos zagueiros que estão aí. E eu não estou criticando os zagueiros aí, mas estou falando do Davi Schwenk, que para mim poderia ser titular. Loyola, que foi para a MLS, zagueiro da base também, poderia estar fazendo parte desse elenco. Mas resolveu gastar dinheiro, milhões e milhões de jogadores de fora que, de repente, né? Para que gastar esse dinheiro, pessoal de fora? Dentre outros. Aí eu tenho que ver uma entrevista do Zubeldia falando, não, mas não tem jogador preparado para jogar no Fluminense. A gente vê a base, não temos... Como você está olhando com o que olha? É cego? Porque não é possível. Ele está falando para uma das bases mais vitoriosas que tem, ele fala assim, opa, não tem jogador preparado hoje. Como que não tem jogador preparado hoje? Sabe? Aí, quem está preparado são o pessoal que vem de fora? Não estão, porque perderam para o Vasco. Uma declaração dessa tem que ser discutida internamente para entender. Tem que ser, chamar o treinador, sentar e falar, mas por quê? Por que não está? É falha de quem? É falha nossa? É falha sua, que não está oportunizando, que não está amadurecendo? Porque essa é uma discussão que eu acho que a gente vai ter que voltar a ter. O Dorival já tocou nisso, acho que o Zé Ricardo esses dias falou uma entrevista sobre isso e ele foi muito bem, porque na entrevista ele pontua que não é só a questão de ocupar o espaço no time titular, o grande número de estrangeiros, 9, né? É a questão de tu também prejudicar a fase final de formação do atleta, porque ele sobe profissional, em vez dele treinar o coletivo ou a parte tática, ele fica, às vezes, sobra, porque um outro jogador
né? Vai que já mais pronto, que vem de fora por um preço menor, porque o Brasil ele tem uma condição financeira melhor que os outros países da América do Sul, acaba ocupando espaço até na fase final de formação do menino. Daí vai para a MLS, vai para a segunda divisão de Portugal, vai para o time pequeno de Portugal para tentar fazer essa maturação. Só que ele sai debaixo do teu olho, né? Por mais que tu consiga acompanhar. Então, acho que é uma discussão que tem que se ter, porque é mais fácil, realmente, a gente pegar um cara mais maturado fora e botar e dar o retorno imediato. Só que aí tem uma questão interessante. A gente, na base, muitas vezes, a gente está indo pelo caminho que, na minha opinião, é mais fácil, que é selecionar em vez de desenvolver. Tu seleciona os melhores daquele momento. Tu não se preocupa em pegar um menino que tu vê a capacidade, tu desenvolve ele. Porque na base também, hoje, tu tem que ter o retorno imediato. E aí a gente vê algumas bases que fazem diferente e não é por acaso que dão o retorno que dão. Mas é uma questão. E falando do jogo mesmo, eu acho que o Vasco tem um problema que o Vasco já teve no meio campo ali no triângulo o Rojas, já teve o Ramon Rick e agora tá Tietê, Jair, voltando de lesão, e Thiago Mendes. Todos os três, eles não são o ponto forte, a questão física competitiva, né? A parte atlética. Eles são bons tecnicamente. O Vasco é muito forte fisicamente pelos lados, com o Cuiabano, com o Andrés, com o próprio Nuno, com o PH, pelos lados é muito forte. Então, o que ele fez? Ele tirou um meia mais com características de ofensividade e armou um meio-campo, um trio de meio-campo, com um homem a mais, um passinho atrás, para justamente compensar essa falta, eu acho, de competição física por dentro. E aí, com os três homens, ele consegue equilibrar melhor isso e deixa os lados do campo com muita força física. Ele ganhou o centro-campo com esse tripé de meio-campo dele, né? Assim, e por outro lado, você pega um Fluminense. O que o treinador faz? O treinador do Vasco faz? Ele olha o elenco e fala assim: dessa maneira eu posso vencer, dessa maneira eu posso fazer com que os meus atletas de beirada, que são rápidos, principalmente o André, que é muito rápido, ele não precisa nem voltar tanto. Então eu vou ganhar o centro-campo, vou fazer uma pressão alta para tentar roubar essa bola e depois, a partir daí, a gente vai fazer o nosso jogo. Foi o que aconteceu. Do lado do Fluminense, muita gente fala: o Lúcio não pode jogar junto com o Savarino. Mas é você potencializar o atleta. Que aí eu acho que entrou nessa briga de treinador, o treinador do Vasco ganhou de goleada. Porque o Fluminense, ele tem o Canóbio pelo lado direito, que é um cara que ajuda muito defensivamente. Você tem o Lúcio, que não ajuda tanto defensivamente, e tão pouco o Savarino. Então, o que você tem que fazer? Potencializá-los. Para isso, você tem que ter posse de bola, para jogar com esses atletas, principalmente esses dois atletas que marcam menos, digamos assim. Você precisa ter posse de bola. E para você ter posse de bola, você precisa fazer o quê? Vai fazer uma pressão alta. Vai fazer uma pressão pós-perda. Vai tentar roubar a bola o quanto antes para você ter posse de bola. Então, um time que pouco marca e não tem posse de bola, tá errado. Se você ver o segundo gol do Vasco, depois a produção vai colocar o segundo gol do Vasco, um contra-ataque do Vasco, você tem 3, 4 jogadores do Vasco e os jogadores do Fluminense voltando assim, todo mundo para frente da linha da bola. É inacreditável. Um passe do Martinelli para o Lúcio Acosta, o Jair chega, roubam a bola. Vai Tietê Olha e Andrés a volta Gomes. dos jogadores do Fluminense. E no início da jogada, eles estão em igualdade de ocupação de espaço. Mas a transição, a intensidade que é feita por um e que é feita por outro é muito diferente. Então você vê a diferença assim, de treinamento, de marcação, de tudo, foi grotesco. Esse aí também é mais um exemplo, né? Aí para mim, desculpa, assim, não estou falando mal do atleta, tá? O Igor Rabelo, tem total respeito ao Igor Rabelo, que é uma ótima pessoa, inclusive. Mas para mim a cena é patética. De um zagueiro de 1,90 m reclamando porque um cara atropelou ele no alto, depois ele assim com a mão na cabeça vai responder: mas me atropelou. Que é isso, gente? Aí realmente mostrou a força de vontade de um clube que queria ganhar e a vontade de outro clube. Olha o atropelo que um cara de 1,90 m ganha e ainda fica no chão. Aí fica no chão, o time precisando ganhar o jogo. Aí do outro lado a gente vai ver o gol do Mateuzinho. O Mateuzinho botou a cabeça na bola, tomou um chute na cara, saiu sangrando, mas fez o gol. Essa é a diferença. Olha o início da jogada, o Guga com o jogador do Vasco ali. É isso aí. Aí ganhou 5 metros. Do outro lado é meio. Isso que é intensidade. Né? Intensidade não é só a corrida, mas intensidade é a questão de intensidade competitiva. Tu acelerar, tu disputar uma bola como ele disputou, tu dá o pique no momento certo, não é da chegada, não é da porrada, é questão de intensidade. Isso aí, nesse lance, principalmente, fica muito nítido. E além de tudo que vocês falaram de estratégia, de tática, eu acho que tem muito de confiança. O técnico do Vasco, o Emanuel, ontem, depois do jogo, ele falou assim: eu fiz uma das coisas, né, para ajudar o Vasco a jogar como jogou hoje,
eu fiz os caras acreditarem no potencial deles. E aí, 2 exemplos claros. Um, o PH. Eu lembro que o Paulo Henrique foi convocado para a seleção brasileira, porque estava jogando muito bem. E depois disso, cansei de ouvir vascaíno falando, o que aconteceu? Foi para a seleção, voltou mal. Não só o jogo de ontem. O Paulo Henrique tem jogado bem nos últimos jogos. E o próprio Brenner, que eu citei, eu acho que o primeiro gol é um retrato. Eu não sei se a gente tem o primeiro gol desde o início. Sabe quem inicia a jogada do primeiro gol do Vasco? O próprio Brenner, que vai buscar a bola lá no campo de defesa do Vasco. Aí a bola passa pelo Nuno, Thiago Mendes, que dá o passe para ele, ele faz um golaço. Mas assim, é um lance, claro que é um lance fundamental, mas que é um exemplo. O garoto foi buscar a bola lá, garoto entre aspas, né? E foi lá com talento fazer o gol. Então acho que tem muito disso, de jogadores que de repente não estavam rendendo, voltam a render dentro de um coletivo. Olha. Aí a gente vê o gol, Golaço. o que a gente vê de atletas do Fluminense no chão reclamando de falta no jogo como esse é brincadeira. Um dado momento, eu não cheguei a ver no final do jogo, tinham, se não me engano, 24 faltas do Vasco. O Vasco tinha feito 24 faltas contra 7 do Fluminense. O Fluminense passava, vinha 3, 4 atrás, os caras faziam falta tática, estratégia de jogo, sabe assim. Os caras entraram com uma estratégia de guerra e venceram o jogo. Assim, cara, parabéns ao Vasco, a postura do Vasco e o que o Vasco fez. De fato, o Vasco foi o justo vencedor, mereceu demais passar nesse jogo, cara, assim. E o Fluminense tem que melhorar demais. 24 contra 11, o Fluminense fez algumas faltas. Então, assim, você imagina, mais do dobro de falta, gente. Esse é o segundo, esse é o segundo jogo. Olha os atletas do Vasco chegando, olha ali. Olha o pessoal do Fluminense sempre para trás. Gente, isso é impressionante. E até mesmo, aí entra uma falha, eu já tive dessa falha, nunca fui zagueiro, né? No final da minha carreira, eu dei um passinho para trás para jogar na zaga e meu primeiro jogo, no Palmeiras ainda eu tomo um gol. Basicamente dessa maneira, só que foi no alto, o cara me antecipou e acabou fazendo gol de cabeça. Depois eu consegui entender. Ele esquece totalmente do Bremer, né? O Bremer antecipa, faz o que faz. O Ignacio esquece totalmente. Ele fica olhando assim. Exatamente. Só que chega na hora H, ele vai correndo e olhando pro Bremer e olha pro gol. Você vê o Fluminense todo atrasado. Nesse segundo gol, no terceiro gol a mesma coisa, todo mundo atrasado. O Vasco fazendo movimentação, o Vasco com velocidade, fazendo movimentação toda em velocidade. O Fluminense, assim, eu não sei se a parte física do Fluminense como tá. Porque ontem, tudo bem, tem alguns jogadores do Vasco, como o próprio Cuiabano, que correu demais, no final ele estava com câimbra e tal, mas eu vi muito mais jogadores do Fluminense com câimbra, puxando câimbra, cansado dentro de campo. Propriamente foi no final que aconteceu. No final, os jogadores do Vasco inteiros, mas entraram no segundo tempo. Não importa, os jogadores do Vasco inteiro fizeram o gol e os jogadores do Fluminense se arrastando para correr atrás da bola. E o Fluminense já vinha jogando menos do que pode, até na própria Libertadores, né? Se classificou num grupo que não era dos mais difíceis, ao contrário, se classificou devendo futebol. Grupo fácil, devendo futebol. Então, ontem foi mais uma atuação abaixo do que o Fluminense pode render nessa temporada. Teve atuações muito boas no início da temporada, mas depois caiu muito já na Libertadores, classificou na Bacia das Almas e na Copa do Brasil termina de forma desastrosa, com muito mérito do Vasco. Exatamente. Só creio que esse jogo, diferente dos jogos Fluminense, por exemplo, em Libertadores, jogando em casa, perdendo alguns jogos. Esse jogo, o Vasco fez o Fluminense ficar sem saber o que fazer. A pressão, eles não esperavam a pressão alta, o poder de competitividade desse elenco do Vasco dentro de campo, quem jogou, quem entrou depois também. Então, assim, realmente eles foram... Eu creio que eles não esperavam isso.